E aí, inquietos? Hoje a gente vai falar de decalque. Vou mostrar para vocês qual é o material ideal para que ele não apague no meio da tatu. Bora lá? Bom, galera, o stencil que eu estou usando atualmente é esse aqui, Ink Tattoo. Ele é próprio, específico para isso. Você vai encontrar outros na papelaria também, mas que tem uma densidade um pouco menor e que por causa disso você vai acabar apagando o seu decalque um pouco mais rápido na hora de limpar a tatuagem ou se apoiar a mão em cima. Então eu estou gostando bastante desse daqui. Tem outras marcas também específicas para tatu que são muito boas. Vou procurar deixar para vocês aqui na descrição. E se mais alguém tiver mais alguma para indicar, pode deixar pra gente. Então esse daqui eu comprei, ele vem com 50 jogos, tem com maior e com menor quantidade, com diferentes preços, aí vai depender do seu bolso. Como a gente usa muito e quanto maior a quantidade, mais barato fica, eu prefiro sempre comprar o pacote maior. Aqui eu vou mostrar pra vocês um stencil que eu já usei bastante. Esse daqui, como vocês podem ver, ele tá bem riscado. Então toda essa parte que tem as linhas mais claras onde eu usei, ele não tem mais a tinta, que é como se fosse um carbono. Então se eu passar o meu desenho aqui em cima dessas linhas, vai ficar todo falhado. Eu conseguiria usar bem aqui uma parte para fazer uma tatu pequenininha, onde eu ainda tenho a tinta completamente roxinha, sem ter nenhum risco em cima. Mas para esse decalque que a gente vai fazer, como esse daqui já está muito usado, eu vou descartar ele. Agora a gente vai pegar um stencil novinho para fazer esse decalque e garantir que não vai ter nenhuma falha. Esse aqui é o desenho que eu separei para vocês. A gente tem duas maneiras de fazer esse decalque. Caso você não tenha uma impressora ou uma copiadora em casa e não tenha condição de ir até uma papelaria para copiar o desenho original, você pode copiar ele numa outra folha com um stencil. Como que a gente vai fazer isso? A folha aonde vai sair o nosso desenho é essa daqui. A gente vai colocar ela virada pro papel ectográfico. E do outro lado, a gente vai colocar o nosso desenho e prender tudo isso com um clips para não sair do lugar. Bom, então agora a gente vai tirar esse decalque, só que ele não vai sair aqui, ele vai sair nessa outra folha. Por que que aqui a gente está fazendo mais de um decalque? Se você não tiver uma copiadora e se por algum motivo você tiver algum problema com essa folha, acabar perdendo ela, rasgando, o seu decalque não der certo na hora de aplicar na pele e você não tiver como imprimir um outro desenho ali na hora, você consegue usar esse daqui de novo para passar para outra folha. Mas se você tiver impressora em casa, não tem problema, você não vai precisar fazer dessa forma aqui. Você já vai poder usar esse papel direto para fazer o seu decalque. Ó, tá saindo na outra folha. Porém, tem um macete aqui que a gente não pode deixar de considerar. Nesse caso, do jeito que a gente está fazendo, o nosso decalque, nessa folha que estava toda em branco, ele vai sair invertido. Então, quando você colocar isso aqui na pessoa, ele vai estar ao contrário do que está aqui. Se for uma escrita, você vai ter que tirar essa escrita espelhada. Você pode fazer isso com um papel vegetal, você desenha ela, faz a sua escrita numa folha vegetal, e aí você vai inverter ela e tirar esse decalque com ela espelhada.
Prontinho, tá aí nosso decalque. Então, para você que está começando agora, ainda está sem recursos e não vai conseguir ter várias cópias do desenho, para você não sujar ele aqui atrás e ter que usar ele para colocar na pele da pessoa onde vai estar com produto e você vai acabar perdendo essa folha e tendo que jogar fora depois, você pode usar dessa forma aqui. Mas por que que ele vai ficar ao contrário, sendo que, como você está vendo aqui, os dois estão virados para o mesmo lado? Na hora que você for decalcar na pele da pessoa, você vai virar o desenho para a pele. Então, quando você tirar esse decalque, essa folha que está do lado de cá vai estar do lado de lá. Então, tá aqui um exemplo. Eu vou escrever alguma coisa aqui. Inquietos. Tá escrito corretamente, porém, se a gente for fazer um decalque com esse inquietos, o que vai rolar com ele? Vai ficar ao contrário. Então, não se esqueçam, se você for tirar o decalque dessa forma que eu mostrei, o desenho tem que estar invertido, ou você pode passar ele numa folha vegetal. Passando na folha vegetal, você vai desenhar ele normalmente, mas como a folha vegetal é transparente, você inverte ela na hora de tirar o decalque, tá legal? Agora, vamos usar o desenho original que eu imprimi para poder fazer esse decalque da forma que eu costumo fazer. Eu acho menos confuso dessa forma, porque do jeitinho que a gente tirar aqui, o desenho vai sair aqui atrás e quando eu colocar na pessoa, ele não vai estar invertido, vai estar correto. Então a gente tem uma visualização muito melhor tirando dessa forma. Vou fazer uma escritinha aqui também, para vocês verem que vai sair certo dessa maneira. Particularmente, eu não gosto de usar caneta para fazer decalque. Eu uso uma lapiseira ou 0.5 ou 0.7. Essa é uma 0.7, a ponta dela ainda é fininha, mas não tanto a ponto de quebrar por qualquer coisa. Aí vai depender também do grafite que você usar. Mas eu acho que dessa forma, a linha do decalque, ela não sai tão grossa. Então, não acontece de o decalque ficar borrando depois na pele do cliente. Com a caneta, você acaba pegando muito mais desse produto e jogando aqui atrás, e essa linha não sai tão fininha, então ele borra quando você coloca a mão em cima, se o decalque não estiver muito bem sequinho. Ou às vezes, algumas linhas pequenas ou que são próximas, como por exemplo, essa e essa, elas podem acabar se juntando, não ficando com essa divisão e o decalque vai ficar bem confuso. E aqui, como vocês podem perceber, a área externa do meu desenho, ele é um contorno um pouco mais grosso do que os detalhes internos que são mais fininhos. Mas não tem problema, eu vou usar a mesma linha para fazer todo esse decalque, porque na hora de tatuar, eu vou estar com o desenho ali do lado observando isso, e eu vou usar dois tipos diferentes de agulha, uma mais fininha e outra um pouco mais grossa. E aí basta eu trocar a agulha na hora de fazer o contorno mais fino e o contorno mais grosso. E se essas dicas estão sendo úteis para vocês, não deixa de curtir, de compartilhar, que isso vai ajudar muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo. Nessas partes que são sombreadas com achuras, que são esses riscos, não deixa de fazer da forma mais próxima possível que está no desenho, porque qualquer detalhe que você deixar de colocar aqui, na hora que você estiver tatuando, é possível que você se esqueça dele, não observe e aí ele vai ficar para trás. Você vai acabar não fazendo. Então a gente vai passar por todos os detalhes, para que não fique ninguém para trás.
Outra vantagem da gente fazer o decalque dessa forma, e não da primeira que eu mostrei para vocês, é que da primeira forma a gente tinha que estar com um clips prendendo o papel para ele não sair do lugar, porque se ele saísse do lugar, esse desenho não ia se formar. Eu ia começar o traço aqui, mudar a folha de lugar, ele ia continuar aqui. Já dessa forma, como é aqui que está saindo o nosso decalque, então não tem problema. Se eu começar ele aqui e dar continuidade em outro lugar, sem querer meu papel cair, escorregar, no stencil ele vai estar em lugar diferente, mas aqui, obviamente, ele vai continuar na mesma parte. Agora a gente vai acelerar o vídeo um pouquinho para vocês e depois a gente mostra como que a gente vai colocar esse decalque na pele. Bom, galera, decalque quase pronto. Aqui você pode ir virando a folha conforme for mais confortável para você fazer o desenho. O importante é que o decalque você faça ele com calma, o mais certinho possível, porque aqui se a gente fizer apressado, fizer correndo, ficar alguma coisinha torta e você achar que vai corrigir depois, na hora de tatuar, não vai rolar. Na hora de tatuar você vai estar tão concentrado naquilo que você está fazendo que você não vai lembrar muitas vezes daquele detalhezinho que você deixou por fazer no decalque ou que você fez meio erradinho para depois consertar e vai acabar fazendo errado. Então faça o decalque com a maior calma possível que o resultado da tatu vai ser muito melhor. Vamos colocar nosso inquietus aqui. Como esse papel é específico para isso, ele tem uma densidade boa, ele é bem forte, eu nem preciso forçar tanto a lapiseira para poder escrever. Aqui eu fiz com força, com bastante firmeza, e se eu fizer mais leve, mais fraquinho, ele vai pegar também e o traço vai ficar mais fininho. Você pode até usar isso a seu favor na hora de fazer os detalhezinhos como as folhas, ou essas linhas, as churas, as sombras que você vai demarcar, você pode fazer tudo com menos densidade que ele vai pegar. Só não pode fazer muito fraquinho, que aí na hora de você decalcar, isso daqui não vai sair, ou vai apagar muito fácil, mas não precisa ser tão forte assim. Pode fazer algumas partes com um pouco mais de leveza. Outra dica importante é depois que você terminar esse decalque, você colocar ele contra a luz para você ver se ficou alguma falha, se tem algum pedacinho que você deixou de fazer. Aqui eu estou conseguindo ver que eu já fiz tudo, o desenho está completinho, então já dá para a gente tatuar. Bom, então agora a gente já tem o decalque em mãos. E aí não perca a parte 2, que é onde a gente vai fazer a aplicação. Beijo, até lá!